Um cenário de destruição e ruínas pode parecer o fim. E muitas vezes é um cenário que nos traz um desânimo profundo e que nós não queremos continuar, não queremos nos levantar. Porém, a devocional de hoje, o tema dela é da dor à alegria, e conta a história de Neemias, que ele foi o responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém, a reconstrução da cidade quando ela estava em ruínas, quando ela estava destruída, e ele se deparou com essa situação da cidade toda em ruínas, destruída, porém ele conseguiu forças em Deus, e ele foi o grande responsável por um grande propósito da reconstrução dos muros de Israel. E eu quero dizer que hoje, as ruínas da sua vida, aquilo que está destruído, Deus vai te dar um fôlego, vai te dar um vigor, e vai te dar um impulso, e vai te dar um novo propósito para você estar reconstruindo esses muros mais fortes do que antes. Da dor à alegria. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias 1:4. Todos nós fomos criados com um propósito único, projetados para impactar o mundo e fazer a diferença. Neemias é um grande exemplo de alguém que, ao receber uma notícia devastadora sobre a condição de seu povo de Jerusalém, não ficou paralisado pela dor. Ele absorveu a situação e a transformou em combustível para liderar a reconstrução de uma cidade que estava numa situação de humilhação. Eu achei interessante que o foco do versículo que foi citado aqui nessa devocional foi o foco que Neemias, na verdade, ele sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, o que acontece? Antes de ele ganhar forças, de ele se levantar, de ele ir na direção da reconstrução da cidade, da reconstrução dos muros, ele se entristeceu, ele chorou por causa da situação, mas ele jejuou, ele orou, ou seja, ele pediu forças para Deus. Então, antes do nosso trabalho braçal começar, existe o trabalho espiritual de jejum, de oração, de nós estarmos buscando forças em Deus, que foi o que aconteceu antes com ele. E depois disso, ele criou forças e foi em direção a algo que ninguém estava querendo fazer, que era exatamente a reconstrução da cidade. Fazer a limpeza, tirar aquelas ruínas, reconstruir, fazer algo novo. E uma frase interessante que diz que ele absorveu a situação e transformou em combustível para liderar a reconstrução de uma cidade que estava em situação de humilhação. Ou seja, muitas vezes, as coisas ruins que acontecem na nossa vida, a gente encara somente como algo totalmente negativo, a gente absorve aquela coisa negativa e a gente não consegue transformar isso em algo bom. E aqui até ele dá um exemplo como um catalisador de um veículo que transforma os gases tóxicos em substâncias inofensivas. E é dessa forma que nós temos que fazer nossas vidas. Muitas vezes as pancadas que a vida nos dá, nós temos que transformar em combustível e usar exatamente essa força ao nosso favor para as coisas boas. E com Deus, a gente consegue fazer isso, porque Deus ele consegue exatamente transformar as maldições em bênçãos. Deus consegue fazer com que a gente tenha catalisadores dentro de nós para transformar as coisas negativas em algo positivo. E existe uma frase que fala que o maior propósito da sua vida está exatamente no seu maior trauma, na coisa de mais ruim que te aconteceu. É ali que está o segredo do seu maior propósito da sua vida e da sua maior transformação. E exatamente o que aconteceu com Neemias. Neemias, a destruição de Israel, a destruição dos muros que estavam ali, estava exatamente o maior propósito da vida dele, que fez ele ser a maior liderança de Jerusalém naquela época, e ele reconstruiu os muros da cidade. Inclusive, ganhou um livro na Bíblia por causa disso. Então, da dor à alegria. Exatamente isso, nós podemos transformar a nossa dor na nossa maior alegria. Então, que fica essa reflexão de hoje, da devocional de hoje, de nós estarmos buscando forças em Deus, buscando um vigor, e estar de cabeça erguida em frente para limpar as ruínas da nossa vida, e estar levantando novos muros para nos trazer maior proteção, novos muros para edificar a nossa mente, as nossas emoções. Tem uma frase que fala, que são muitas frases de coaches hoje em dia, que a vida não é aquilo que acontece conosco, mas é a maneira como a gente reage às coisas que acontecem conosco. E foi exatamente isso que aconteceu. Neemias, diante de uma notícia horrível na frente dele, de uma situação catastrófica na frente dele, ele transformou isso no maior propósito da vida dele, e ele fez não só a reconstrução de uma cidade, mas através da atitude dele, além de ele reconstruir uma cidade, ele reconstruiu a esperança de um povo, reconstruiu a dignidade de um povo, e reconstruiu a vida de muitas pessoas. Eu quero ler o texto final para vocês. Talvez você esteja enfrentando momentos difíceis, mas quero lembrá-lo de que o mesmo Deus que transformou a dor de Neemias e deu um propósito à vida dele, também pode fazer o mesmo por você. Não sei se há algo em sua vida que está em ruínas, mas tenha certeza de que Deus pode reconstruir e fazer uma obra ainda maior. Então, que fixa a devocional de hoje, e Deus pode transformar a sua maior dor na sua maior alegria. E a frase do dia é: suas orações carregam o DNA dos céus e elas não ficam sem resposta. Então, lembre-se, essa força, ela vai vir através de oração, através de jejum, através de busca a Deus, e Deus não vai te desamparar. Deus vai estar contigo para estar limpando suas ruínas e construindo novos muros dentro do seu coração. Então, que fique esse devocional de hoje. Deus abençoe seu dia e um abraço.